Abram a palavra de Deus no livro de Efésios. Nós vamos ler, e esse é um texto, tá, meninado? Um texto difícil de ler, porque ele não interrompe, é vírgula, 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 aí você dá cansaço, começa a dar ponto final, né? Tão difícil de ler esse texto. Abram Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte, todo tipo de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor Ele nos escolheu para Ele, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o favor, a benignidade, a bondade da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Até aqui. A gente poderia ler todo o texto, mas vamos deixar aqui. Eu quero chamar a atenção para o versículo número 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós vamos trabalhar o tema Meus direitos em Cristo. E quando a gente fala de direito, surge uma gama de coisas, de interrogações e perguntas na nossa cabeça. Há até um curso chamado curso de direito, e na hora de decidir, nem todos decidem direito. Há um exemplo disso em todo o Brasil hoje. Quando se fala em direitos, a gente quer saber dos direitos, mas a gente se esquece dos deveres. Mas quando entra na questão espiritual, se você tem direito, você não correspondeu, você não fez jus àquilo, você não perde o seu direito, ele continua sendo um direito. Assim também é em Cristo Jesus, apesar do que eu sou, apesar do que você é, você não perde os seus direitos. Você tem os seus direitos, apesar de, você tem os seus direitos em Cristo Jesus. É uma palavra muito rica que poderíamos continuar falando sobre ela mais especificamente, mas o tempo não espera.
Aparece aqui a frase em Cristo, e nas suas variantes, coisas parecidas, vão aparecer 30 vezes na epístola de Paulo aos Efésios. Haja vista que ele mesmo escreve em Filipenses capítulo 3, verso 9, que sou achado em Cristo. Quem está achado está perdido. Não tendo justiça própria, logo era injusto, que procede da lei, senão mediante a fé em Cristo. E o texto vai continuar: em Cristo, em Cristo, em Cristo e em Cristo, aleluia. Logo, a pessoa que se abriga em Cristo vai encontrar nele tudo o que precisa para a sua vida espiritual, porque nele somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Veja bem, amados, essa frase em Cristo é uma contração linguística da língua portuguesa para apontar de modo resumido a condição da nova criatura em Cristo Jesus. Estava na injustiça, estava perdido, e em Cristo se estabelece a condição para a nova criatura. Quem está entendendo, diga amém. É por causa da chuva? Está com sono? Quem está entendendo, diga amém. É pelo som do amém que eu vou ver se eu estou alcançando vocês ou não. Paulo, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo aqui nessa epístola. Em outras ele ainda apresenta de outra maneira, menor servo, e vai, mas aqui ele assume o apostolado, e ele diz que seu apostolado foi pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, aos fiéis em Cristo Jesus. Logo, ele faz tudo diferente das outras cartas, das outras epístolas. Aqui nesta ele se apresenta como apóstolo pela vontade de Deus. Queridos e queridas, o em Cristo vai descrever que a pessoa confia nele, confia na sua obra, e que não confia em si mesma. É tudo em Cristo. Não se faz uma oração se não terminar em nome de Jesus, saiba disso. Você não termina a oração em nome do Pai, você não termina a oração em nome do Espírito, você tem que terminar a oração em nome de Jesus. E na hora da cura, na hora da libertação, não é pelo Espírito, não é pelo Pai, mas é pelo nome que está acima de todo nome, é no nome de Jesus Cristo. Todo valor, toda eficácia atribui-se a Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 30, ele escreve: em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Olha que coisa linda. Da parte dele, ele nos tornou sabedoria, justiça,
santificação e redenção. Nós vamos trabalhar este ponto aqui. Nosso tema, meus direitos em Cristo. Mas nós vamos trabalhar na questão dos lugares das bênçãos. E essa é uma mensagem que vai ter apenas um pontinho: os lugares das bênçãos. Aleluias. Veja bem, queridos, a estrutura deste texto se parece muito com a estrutura do Salmo 103, principalmente o versículo 1. E no Salmo 103, Davi bendiz ao Senhor por todos os seus feitos, por todas as suas bênçãos, por todos os seus benefícios. Assim o faz o apóstolo Paulo. Ele bendiz ao Senhor pelas bênçãos, e a partir do versículo número 3, ele vai enumerar as bênçãos. Ouçam as leituras. Efésios 1, 3, 4 e 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos escolheu para ele, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o preceito da sua vontade. Aí nós vamos para o Salmo 103, para você ver como que é interessante. Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há, tudo que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, pois ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, ele sara todas as suas enfermidades, ele te tira, ele te redime da cova, ele te coroa de graça e de misericórdia, ele te farta de bens na velhice, de sorte que a sua bondade se renova a cada dia. Vamos aplaudir o Senhor. Grita assim comigo: eita Deus maravilhoso. E a presbítera Beth diz: fala Jeová. Fala em africano aí, Jeová. Ah, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele diz, nas regiões celestiais em Cristo. Essa é uma expressão característica dessa epístola, desvirtuada em algumas traduções. Você pode ver que eu estou com uma Bíblia maior hoje. É a difere daquela que eu mais uso. E eu quero essa expressão, que nós somos abençoados às regiões celestiais em Cristo Jesus. Região, ela nos fala de um lugar vasto, abrangente, onde todos os que estão em Cristo vivem. Embora se trata de um regionalismo, as mesmas bênçãos, os mesmos costumes, as mesmas lutas estarão acontecendo. E aí a gente entra numa questão muito importante.
Jesus diz para os discípulos aflitos na hora em que eles estavam com medo de Jesus deixá-los: não fiquem perturbados nos vossos corações, credes em Deus e também em mim. Olha só, na casa de meu Pai existem moradas para todo mundo, e se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Saibam, e quando eu for e preparar lugar, meus discípulos, eu voltarei, eu receberei vocês no meu colo e os levarei para estarem para sempre comigo. E o apóstolo Paulo pega um gancho e diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Fisicamente, nós estamos aqui na terra. Fisicamente, nós estamos aqui na terra. Espiritualmente, nós já estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Paulo, ele vai nos dar 5 referências destes lugares celestiais, e você pode acompanhar se o quiser. No capítulo 1, no verso 3, ele diz: lugar de toda sorte de bênção espiritual. O versículo 3 diz: do bendito Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que nos abençoará com toda sorte de bênção espiritual. Sabe de quem eu me lembro? De Jó. Jó passou pelas agruras da vida, pelos problemas mais difíceis da vida, mas ele não deixou Deus. E ao final de toda a provação, no capítulo 42, no verso 5, ele diz: antes, um crentão igual a muitos de nós, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vi. Antes eu te conhecia só de falar, o pastor pregar, o profeta pregar, o sacerdote pregar, mas a partir de tudo que eu passei, os meus olhos viram ao Senhor. E qual foi o brado de vitória de tudo isso? Logo em seguida, no verso 6: mudou o Senhor a sorte de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó e deu-lhe em dobro de tudo quanto ele possuía. Aleluia! E ele morreu farto de dias. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. No capítulo 1, no verso 20, fala que esse lugar de bênçãos é o lugar onde Jesus está, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. Então, querida igreja, este lugar onde espiritualmente nós estamos em Cristo é o lugar da sua presença, é onde Ele está para nos assistir, para nos abençoar de maneira grande e tremenda. Pela nossa união com o Senhor Jesus Cristo, fomos privilegiados espiritualmente, estando em Cristo, estando
com Cristo. E aí, no capítulo 2 de Efésios, os versículos 5 e 6, coincidentemente, o texto vai dizer que essas bênçãos dos lugares celestiais, onde Jesus está sendo honrado pelo Pai, nós vamos estar junto dele. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. O que está escrito aí? O que está escrito na sua Bíblia? Ixi, não abriram a Bíblia? Juntamente com Cristo. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que coisa tremenda! Aqui nós estamos vendo que não é que estaremos lá no futuro, mas aos olhos de Deus, nós já estamos lá, favorecidos pela graça e abençoados pelo poder de Jesus. Por isso o poeta, num mover poderoso do Espírito, ele registrou, e eu já cantei esse hino na primeira mensagem desse texto, pregado há muito tempo. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Oh, aleluia, assim é céu, fluir perdão e vai por aí. O céu, ele precisa estar em mim, antes que eu esteja nele, antes que eu esteja nele. Agora preste muito atenção. Por você estar em Cristo nas regiões celestiais, você não está só. Deus pode até permitir que você seja jogado numa cova de leões, mas Ele vai estar com você lá. Ele pode até permitir que você seja jogado numa fornalha ardente, mas você não estará sozinho. Sequer a sua roupa vai chamuscar, por causa da presença dele, porque o texto diz que nós estamos sentados com ele nos lugares celestiais, juntamente com ele. Aleluias! Logo, não é pelo que sentimos, não é pelo que nós somos, não é pelo que nós fazemos ou pelo que nós deixamos de fazer, é por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é por isso, prezada igreja, que Paulo escreve em 1 Timóteo 6,19. 1 Timóteo 6,19. Eu vou dar um tempinho para que você se localize. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Não é só ser membro da igreja, não. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e que desde que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Eu
eu sou de Jesus e Ele é meu. Eu estou assentado nas regiões celestiais juntamente com Ele. E aí Paulo, em 1 Coríntios 2,19, ele dá a dose muito forte, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que o entendimento não alcançou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você já imaginou que coisa tremenda? Que coisa maravilhosa! Sabe, queridos e queridas, pelos direitos de filhos de Deus, não é pelos nossos esforços, não é pelo nosso progresso, não é pelo nosso regresso, não é pelo nosso estado espiritual, mas é por causa do que Jesus fez por nós na cruz. No capítulo 3 de Efésios, no versículo número 10, capítulo 3, versículo 10, eles vão dizer o seguinte: todos estes acontecimentos são conhecidos pelos seres celestiais. Para que? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, das potestades, nos lugares celestiais. Olha o texto: para que pela igreja as mais variadas formas de sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Nós falamos lá atrás que Deus te fez sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aí no capítulo 6, no verso número 12, capítulo 6, no verso número 12, texto muito conhecido, ele diz o seguinte: que a batalha ela está travada contra as forças espirituais. E aí ele vai dizer o seguinte no verso 12: porque a nossa luta, tem mais gente, é juntamente com Cristo. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Onde, gente? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso, Jesus advertiu seus discípulos: vocês erram por não conhecerem a palavra de Deus e também não conhecerem o poder de Deus. Jesus Cristo sempre usou a sua palavra nos momentos de tentação, nos momentos de provação. Ele sempre usou a sua palavra, tanto no capítulo 4 de Mateus, como no capítulo 4 de Lucas. Vou deixar o Marcos sossegado. Ele vai dizer: Satanás, está escrito, e começa a citar a palavra de Deus. Começa a citar a palavra de Deus. Sabe, queridos, queridas, não basta você estar bem equipado. Fala para quem está do seu lado: não basta estar bem equipado.
Diga de novo, não basta estar bem equipado. Não adianta você, no mundo espiritual, ter uma AR-15 se ficar guardado. Não adianta os policiais treinarem tiros e ficarem aquartelados nos quartéis. Eles têm que sair pelas ruas, eles têm que sair pela região, para poder prender o bandido, para poder subjugar o bandido. Assim também, não adianta você estar bem equipado, não adianta você estar bem armado, não adianta você ser um homem de oração, não adianta você ser um exímio leitor da Bíblia, se você não se colocar em diligência, se você não se movimentar, se você não rondar, se você não vigiar, se você não militar, se você não avançar, nada vai acontecer. Porque trata-se de região e não de um lugar. Quem está me entendendo, levanta a mão. Trata-se de uma região, não é um lugar. Agora, quando a irmãzinha lá canta que há um lugar, ela está falando do céu. Ela não está falando do mundo. E o céu é diferente. Mas aqui, nós estamos nas regiões. E as maiores batalhas, queridos e queridas, não acontecem aqui. Ela acontece nos ares. Coisa simples. Aí você ofendeu um irmão ou irmã, o diabinho corre rapidinho para fofocar e denunciar você como se Deus não soubesse. E quando é que você impede que isso chegue à presença de Deus? Uma questão de confissão. Quando você pede perdão. Se acontece alguma coisa errada na sua vida, antes do diabo chegar diante de Deus para acusar você, você pediu perdão, ele não terá mais poder sobre você, independente se você agir de outra forma. Ele não tem mais poder. É inválido que você vai falar dele, porque é inválido, porque você balbuciou, você pronunciou perdão pelo que fiz, me perdoe pelo que eu fiz. Nós estamos sucintos a tudo isso, a errar, mas nós temos direitos em Cristo, e a gente não perde o direito porque errou. Continuamos tendo direito. O filho, repito, não perde a herança porque não tratou bem o pai, porque desobedeceu o pai e a mãe. Ele não perde direitos, mesmo quando possuído pelo demônio, até mata o pai e a mãe. Por exemplo, está a Suzane Cristóvão, não perde a herança, porque é dela. Independentemente do que você faz, independente do que você deixa de fazer, você tem seu direito em Cristo Jesus. Paulo diz: eu ainda não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu prossigo, eu não paro, eu caminho, eu avanço, que são regiões, e eu não posso ficar parado. Amém, igreja? Amém. Eu volto a falar sobre isso. Paulo fala de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bênção espiritual estabelece o que é natural. 1 Coríntios capítulo 15, verso 46 diz que o natural tem a ver com o ser, tem a ver com o animal.
E depois disso vem o espiritual. Logo, tudo que fala deste mundo é natural, enquanto que tudo o que fala de Jesus Cristo é espiritual. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. O apóstolo Pedro, no capítulo 2 da sua primeira carta, no verso 5, ele diz o seguinte: quem nasce de Deus é espiritual, e passam a ser casas espirituais, passam a ser a habitação de Deus. O texto de 1 João é muito rico. Ele diz no versículo: no princípio era a palavra, que verbo é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória dele, a glória do Pai. Verso 14: e a palavra, o verbo, se fez carne e habitou conosco. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e a glória do Pai fluiu. A glória do Pai fluiu. 1 João capítulo 1, versos 12 e 13: todos os que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos, não nasce fabricado, serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí vem a palavra mais forte: que não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade humana, não nasceram do relacionamento biológico, nasceram de Deus, vieram de Deus, se converteram por Deus, foram perdoados por Deus, são novas criaturas por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eita, Deus bom, né? Deus é tremendo. Deus é tremendo. Apesar do que eu sou, Deus está comigo. Apesar do que você é, Deus está com você. Deus não vai encolher a sua mão para não abençoar você. Quanto mais você precisar de graça, mais graça Ele vai te dar. Quanto mais você estiver na pendenga, mais graça Ele tem para a sua vida. Tira da sua cabeça: eu não valho nada, eu não sirvo para nada, eu sou um desastre, eu sou um miserável, eu sou isso, eu sou aquilo. Nada disso. Você tem direito em Cristo Jesus. O direito de ser filho de Deus. Abraão, um mentiroso, foi chamado amigo de Deus, pai de muitas nações. E Deus chegou a dizer para ele: eu vou esconder alguma coisa do meu servo Abraão? Como que eu vou esconder alguma coisa do meu servo Abraão? Tal era o relacionamento, porque tinha direito. Moisés, um assassino,
foi escolhido por Deus para libertar o povo e entrar para a história como um tipo de Jesus Cristo, o libertador. Davi, adúltero, pecador, não deixou de ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Se você é profeta, independente das pisadas, você continua sendo profeta. Se você é alguém, é em Cristo Jesus, nada vai tirar isso de você. Pelo contrário, você tira Romano: minha morte, minha vida, nada vai separar da mão de Deus. Se está separando, está faltando Deus aí. Nada pode separar você de Deus. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi quando eu não aguentava andar com um problema na coluna. E Deus falava: ore pela coluna dessa pessoa, e orava e a pessoa sarava na coluna. Eu falava: Deus, mas pode isso? Eu estou torto aqui da coluna. O Senhor mandou orar porque está com problema de coluna, a pessoa é curada. Estávamos lá no centro, eu doido para ir lá na frente para ser abençoado. Ele não foi, porque ele estava sendo idolatrado. Não foi, mas estava lá no Arceru, tantos outros, e aqueles 10 mil pessoas, eu corri para frente para ser abençoado. E caiu gente assim, caiu, eu fiquei preso pelas pernas, porque caiu todo mundo ao meu redor, gente de todo jeito, eu fiquei preso, não tinha como sair. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: se você tivesse ficado no seu lugar, você teria sido mais abençoado. Você não precisa, eles estão precisando. Eu guardei o cartão de crédito no bolso. Eu falei: esse povo é pidão, não é pidoncho não, viu? Esse povo é pidão, eles vão pedir dinheiro. E eu estou gastando bastante nessa viagem, não vou dar dinheiro não. E esse cartão começou a queimar no bolso, começou a queimar meu peito. Parecia fogo. Eu falei: Maio, está queimando aqui, que eu quero que mais que grande que dá perto da pidão, não tem jeito. E várias vezes, sabe, querido, você é muito cruel com você. Por qualquer coisinha que acontece, você se descreve em tudo. Você acha que não presta, você acha que Deus não te ouve mais, acha que Deus não ama você, que Deus não vai ouvir a sua oração, que Deus não vai superar as suas dificuldades, que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você errou, você falhou. Isso é mentira do diabo. Diga: eu posso todas as coisas naquele que fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou um vencedor. Eu sou uma vencedora. E eu vou receber nesta noite chuvosa que eu vim aqui a bênção de Deus que eu estou precisando.